A paz do Senhor. Hoje a palavra está na Epístola de Romanos, capítulo 4, versículo 16. Tanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Amém? O que o Senhor hoje quer nos ensinar é algo que nós temos que estar no nosso coração e viver isso todos os dias da nossa vida. É viver sim pela fé, pela certeza de que Deus está no comando de cada momento da nossa vida. Como aqui está dando um exemplo aqui de Abraão, ó. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Esse primeiro ponto aqui, o Senhor nos ensina que as promessas que estão aqui na palavra do Senhor são para nós. É para minha vida, para a tua vida, para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Mas para que a promessa venha se cumprir, é necessário eu e você todos os dias arrancar de nós essa dúvida que existe, essa incredulidade, esse medo, essa angústia, essa preocupação. Porque quando nós olhamos para as dificuldades, para os problemas que estamos enfrentando, muitas das vezes a dúvida vem o desespero, vem a preocupação, vem a ansiedade, e isso atrapalha a nossa fé. Porque a fé não basta você somente acreditar que vai receber, mas você tem que ter a certeza de que Deus vai te abençoar. Porque se assim você não fizer, assim não chega as bênçãos até você. Não chegam as bênçãos, as promessas do Senhor. Por quê? Porque, como ele está dizendo aqui, ó, portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, ou seja, segundo a palavra do Senhor. Porque se assim não for, como será que Deus vai abençoar? Não adianta você dizer que tem fé, mas quando tem um problema na tua frente, ou quando está demorando para chegar o que você quer, você já começa a questionar, murmurar, reclamar. Isso não é fé. É fé, em primeiro lugar, é você entregar na mão do Senhor e confiar, porque é Ele que está no controle da sua vida. É por isso que a base da nossa fé, a certeza da palavra, é quando nós colocamos em nosso coração, quando descemos naquelas águas do batismo, entregamos nossa vida de vez para o Senhor Jesus Cristo, para nascer uma nova criatura. Ali começa o segredo da transformação. Quando você entrega a sua vida para Deus, ali desce nas águas, deixa os seus pecados, deixa a tua vida antiga para nascer em Cristo Jesus, ali já nasce a fé. Por quê? Porque ali você vai ver que a sua dependência não é mais da força do seu braço, nem do seu entendimento, mas sim da força do nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vivemos pelo nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que você e eu temos que estar sempre atento a isso, não olhar para os problemas
Não olhar para as dificuldades, mas crer na palavra do Senhor. Outro ponto aqui, ó, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituiu, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Você está vendo? É esse ponto que nós temos que pegar, como Abraão pegou. Ele entendeu que tudo é criado por Deus, tudo pertence a Deus. Não cai uma folha de uma árvore desse mundo se não for permissão do Senhor, porque tudo é dele. Tudo foi feito por ele. E às vezes nós não tomamos essa posição em Cristo Jesus, que a palavra de Deus diz, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, cremos no nosso coração, fechamos aliança com Ele, descemos nas águas do batismo, nós nascemos uma nova criatura, e por nós nascemos essa nova criatura, nós somos chamados filhos de Deus. E por sermos filhos, nós fazemos parte das promessas da herança do Senhor. E uma das promessas que Ele nos tem nos dado é a fé, cara, que nós possamos colocar em prática, porque quando nós colocamos em prática a fé, nós colocamos em prática a palavra, e a palavra que tem poder. É isso que eu e você temos que começarmos a praticar todo dia. Por isso que Jesus Cristo lhe disse, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Por quê? Porque o mundo espiritual, a nova vida que você vive, porque você não vive mais na carne, você vive em espírito. Quando nós vivemos na carne, nós acreditamos no que vemos, mas quando nós vivemos em espírito, nós acreditamos não no que vemos, mas no que nós cremos. E ali nós vamos materializar. A fé nasce primeiro aqui dentro de nós, para que nós possamos sim manifestar a glória do poder do Senhor na nossa vida. É isso que eu e você temos que entender. É isso que eu e você temos que vivenciar todo dia. Ficar atento todo dia. Por quê? Porque nós vamos usar a nossa fé quando se levanta algo contra a nossa vida. Nós vamos usar a nossa fé para conquistar algo para a nossa vitória, para glorificar o nome do Senhor. Então, quando nós estamos dispersos, o problema vem. Aí nós não agimos a nossa fé. Aí nós não agimos na palavra. E aí é onde que o diabo e seus mensageiros colocam mais situações difíceis para nos afastar da fé, para nos afastar da palavra, para nós ficarmos questionando, murmurando, reclamando, com a fé abatida. Por quê? Porque ele faz com que nós só olhamos para o problema, olhamos para a dificuldade. Analisa você como você está fazendo, como está agindo a sua fé. Você até diz que acredita em Jesus, você acredita em Deus, você acredita nos milagres, na palavra, mas olha como você está agindo para o teu problema. Você está olhando e você está murmurando, questionando, reclamando, se entristecendo. É essa que é a diferença. Quando você se vamos falar assim, se julga que não consegue, que é inferior, que é difícil, que é impossível acontecer, só para os outros acontece, comigo não, e assim vai. Você põe um monte de obstáculo para você mesmo. E você esquece que o que você fala vai acontecer, porque a tua palavra tem poder. Então começa a falar a palavra de vitória. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou filho de Deus através de Jesus Cristo. Tudo que eu falar vai acontecer um milagre em nome de Jesus Cristo. É assim que você tem que viver, é assim que você tem que falar. Por isso que quando fala que você vai ter uma novidade de vida, é porque a sua vida vai ser transformada, mas a transformação é isso que você tem que entender, vem primeiro de dentro de você, para tirar todo esse medo, toda dúvida, toda ansiedade, toda preocupação, para depois materializar. Por quê? Porque quando você fala, vai acontecer o milagre. Você vê aqui que Abraão, quando Deus falou que ele ia ser pai de uma grande nação, ele não tinha nem Isaac. Ele não tinha nada, ele queria um filho, mas ele estava imaginando ser pai de uma nação? Não, ele queria só ter um filho, mas não tinha nada. Mas Deus falou que ele ia fazer dele o pai de uma grande nação. E o que aconteceu aqui, ó? E ele colocou isso aqui como no coração dele.
como uma esperança, uma certeza. Ele falou, poxa, se Deus fez os céus e a terra e me escolheu, e está me falando isso, então eu vou ter. É a mesma coisa hoje. Você foi escolhido pelo Senhor Jesus Cristo e Ele falou que vai transformar a sua vida. Ele falou que vai mudar a sua vida aqui nessa terra. E se você permanecer firme e fiel, você vai ser merecedor da coroa da vida para morar com Ele eternamente. A mesma promessa que foi feita para Abraão está sendo feita na sua vida. Agora aí que está a diferença. É você crer ou você não crer. E aqui ó, o que Abraão fez aqui, ó, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, porque o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. Você está vendo? Ele creu na esperança, contra a esperança. Ou seja, ele acreditou que a vida dele ia ser transformada, ele ia ter um filho. Jesus Cristo falou para você que sua vida vai ser transformada, então creia. Não fica olhando os seus problemas, saia dos seus problemas, começa a ter uma direção nova, deixa que o Espírito Santo te transforma. Mas para isso é necessário você entregar a sua vida ao Senhor. É necessário você colocar a sua vida no altar do Senhor, confiar, se converter, ter um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Porque não adianta você acreditar na palavra, você ler a Bíblia, querer agir a fé, mas você não faz nada para ter uma transformação do seu interior, para ter um compromisso de Jesus Cristo na sua vida. O que adianta você fazer isso? Que testemunho você está dando de Cristo para as pessoas que estão ao seu redor? A palavra muitas vezes não vai se cumprir na sua vida. Porque você, se você não entregar a sua vida 100% para o Senhor e deixar o Espírito Santo transformar o seu interior, como que você vai enfrentar o problema? Como que você vai chamar a existência o que não existe? Como que você vai crer na esperança que os seus olhos vê que é contra a esperança, que o mundo fala que você não vai ser mudado, que você não vai ser transformado, que você não vai conseguir o que você quer? Você fica colocando na sua mente só espírito de julgamento, se colocando inferior a todo mundo. Levanta a tua cabeça. Abraão não pensou nisso. Abraão não se preocupou com isso. Abraão creu na esperança contra a esperança. O que seria contra a esperança de Abraão? Esse era um primeiro obstáculo dele, ó. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. É esse que é. Abraão tinha o seu problema. Qual que era? Ele já era avançado em idade. Sara já era avançada em idade. Olhando humanamente falando, a idade de Abraão, a idade de Sara, não era para ter filhos. Não tinha como ter filho. Mas Abraão não olhou isso. Abraão olhou para a palavra, confiou na palavra, porque ele sabia que se Deus fez tudo isso, se Deus é dono de tudo, Deus poderia cumprir isso. A promessa de Sara ter filho. É isso que o Senhor fala contigo hoje. Ele falou que vai mudar a tua história. Mas não adianta você querer que mudar de uma vez tudo o que está acontecendo na sua vida. Começa a ter foco, começa a ter sabedoria, se organiza. Aonde que está o seu problema maior, seja na tua saúde, então luta pela tua saúde, começa a buscar a palavra aqui onde diz que Jesus Cristo levou na cruz do Calvário nossas dores e enfermidades. Começa a falar essa palavra, começa a chamar a existência o que não existe. O que é chamar a existência o que não existe? O mundo está dizendo que você está doente, o médico está dizendo, os exames estão dizendo, o teu corpo está dizendo. Então você começa a chamar a existência o quê? A cura. Eu sou curado pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo. O meu corpo pode sentir, mas eu creio na palavra, porque está escrito e eu sou curado. Fala essa palavra 24 horas do dia, se for preciso, cada minuto, e confessa todo dia, até enraizar dentro de você a certeza que você é curado. É a mesma coisa assim na vida sentimental, é a mesma coisa na vida financeira, é a mesma coisa na família, no casamento. Tudo que você quer ser transformado, recita, fala, proclama, declara a palavra.
E ali você fica falando e chama a existência o que não existe. Começa a ver, começa a vivificar, começa a glorificar o nome do Senhor. Isto é fé, isso é certeza. E aqui, como ele disse aqui, ó, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, ou seja, não ficou olhando para o problema. Ele não ficou olhando para o problema, ele sabia que Deus poderia mudar. Se Deus poderia mudar e falou que vai mudar, então ele creu. E é assim que você tem que fazer. Outro ponto aqui, ó. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Essa é a chave. Não duvida dessa palavra. Não duvida da promessa que Deus falou com você, que vai mudar a tua vida. Não duvida. Não duvida que você tem o poder no nome do Senhor Jesus Cristo. Não duvida, porque a dúvida não é de Deus, é do diabo. E o diabo quer colocar dúvida em você 24 horas por dia. Por quê? Porque ele sabe que se nós tivermos dúvida, a fé não é realizada, as promessas não vêm, a glória do Senhor não se manifesta e o milagre não acontece. E aqui ele está dizendo aqui, ó, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Então tira essa incredulidade, peça perdão para Deus e começa de novo. Aí você vai ver a sua vida transformada. Para de ficar se dando de coitadinho, de coitadinha, de vítima. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Jesus Cristo morreu na cruz por você para te tirar do pecado e te dar uma vida nova, uma vida transformada. Então levanta a tua cabeça, tira essa incredulidade e coloca a certeza, a confiança no nome de Jesus Cristo e enfrenta o teu problema que você vai ver a vitória. Creia na vitória, mesmo que seus olhos não estão vendo, mas creia na vitória. Porque, como diz aqui, ó, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. É isso. O que é fortificado na fé, dando glória a Deus? Ele está chamando a existência o que não existe. Ele está olhando e confiando na certeza. Obrigado, Jesus, pela minha cura. Obrigado pela minha transformação na minha vida financeira. Obrigado pela transformação do meu casamento. Obrigado pela libertação de todos os vícios da minha casa, dos meus filhos. Obrigado, Senhor, pela prosperidade. Obrigado pela minha saúde. Obrigado, Senhor, pela minha existência. Obrigado por ter me escolhido. É assim. Chame a existência. Isso é fé. Isso é manifestar a fé. Não é só você falar que tem fé, você tem que colocar em prática. Não é você somente crer, você colocar em prática a palavra, falar da palavra, ver com os olhos, mesmo que seus olhos estão vendo a derrota, começa a ver a vitória. Levanta a tua cabeça. E aqui para terminar, ó o que é importante aqui, ó. Estando certíssimo de que o que lhe tinha prometido também era poderoso para o fazer. Tem que ter essa certeza que Jesus Cristo, ele te deu autoridade e poder no nome dele. Então creia, usa dessa autoridade, tenha certeza, não duvida em nenhum momento. Se você está com a fé baixa, peça perdão para Deus. Começa de novo. Senhor, me perdoa, pois eu estava fazendo errado a minha fé. Senhor, me perdoa, pois eu pedi errado a maneira que eu estava pedindo a transformação dos meus problemas, das minhas lutas que eu estou enfrentando. A partir de hoje, Senhor, eu vou pegar essa palavra e vou agir a minha fé com a certeza. Eu vou viver a fé. Eu vou viver a tua palavra. Eu vou viver a vida transformada. Porque hoje eu vivo em espírito e em verdade. Se eu vivo em espírito e em verdade, eu vivo na certeza da manifestação do seu poder e da sua glória na minha vida. Amém? Faça como Abraão. Vou ler de novo aqui, ó. Estando certíssimo de que o que lhe tinha prometido também era poderoso para o fazer. Esteja certo que a promessa que Deus fez na sua vida, ele vai se cumprir. Mas essa promessa para ser cumprida na sua vida depende de você acreditar, praticar e enxergar o que você quer ser transformado, como você quer ser transformado e crer que Deus é poderoso para fazer esse milagre. Amém? Abra seu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.